Eu vou pedir para que você abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 23. É um domingo de intervenção dos céus. É um domingo de resposta de Deus sobre nós. É um domingo de concordância. Sabe, meus irmãos, e eu vou precisar muito da tua atenção, pelo amor de Deus, ninguém se distraia nesse lugar. Ninguém se distraia nesse lugar, porque nós estamos diante de um romper de Deus na vida de muitos de nós. Todas as vezes que eu me coloco no meu lugar de oração, todas as vezes que eu coloco no meu lugar de meditação e ali eu peço uma palavra para Deus, para poder compartilhar aos irmãos, é importante dizer que sempre a palavra que Deus me dá, olha para mim, sempre a mensagem que nós compartilhamos daqui, ela é fruto de uma pergunta, ela é fruto de uma necessidade, ela é fruto de uma dor, ela é fruto de um clamor, ela é fruto de uma situação, ela é fruto de uma circunstância. A verdade é que, como pastor dessa casa, como pastor dessa igreja, sinceramente nós não temos tempo a perder com temas e assuntos e abordagens que não vão nos levar a lugar algum, amém? Não adianta ficarmos aqui debatendo o sexo dos anjos. Nós precisamos trabalhar temas e abordagens que vão fazer sentido no nosso dia a dia. Quando o dia mal vier, quando as aflições vier, porque elas vêm. Lembra de semana passada? Coisas acontecem. Então a nossa intenção, a nossa oração é sempre ministrar uma palavra dessa plataforma que vai te dar recursos para que você possa responder a essas coisas, para que você possa responder a essas situações segundo a linguagem dos céus. Tem que fazer sentido para nós. Tem que fazer sentido no nosso dia a dia. Tem que fazer sentido quando a aflição bater na nossa porta. Irmão, no nome de Jesus, uma mensagem bonita que não te sacode por dentro. Uma mensagem, uma palavra que ela não vai nas juntas, nas medulas, que ela não vai no espírito, que ela não vai na alma, que ela não vai na raiz. Ela não tem sentido, porque ela não vai te alimentar a ponto de te curar, a ponto de te renovar, a ponto de te fortalecer, a ponto de te salvar. Não se trata de você chegar aqui e dizer, uau, que pregação. Não é sobre pregar bem, não é sobre pregar bonito, é sobre pregar uma palavra de Deus em resposta àquilo que nós estamos vivendo, porque é isso que vai fazer todo sentido, amém? Você está aí? E essa semana o Senhor nos deu uma palavra, mas mais do que uma palavra, o Senhor colocou no nosso coração uma expectativa a respeito daquilo que Ele vai fazer no nosso meio. Irmão, no nome de Jesus, amanhã é dia 1º do mês de agosto, e o mês de agosto eu já começo a declarar desde agora, não vai ser um mês de desgosto na tua vida. Deus colocou uma palavra no nosso coração, para que nós viéssemos a estabelecer a partir da noite de hoje um marco, um divisor, estabelecermos quem vai ser aquele que vai nos governar no restante dos meses, estabelecermos nessa noite um novo tempo sobre nós, um novo cenário sobre nós. Deus nos convida nessa noite no nome de Jesus. Ele nos chama para estabelecermos um tempo em que o Espírito da fé venha sobre nós, venha sobre essa igreja. Ei! É tempo de sermos visitados pelo Espírito da fé. Ei! É tempo de sermos carregados e para muitos de nós recarregados pelo Espírito da fé. Você está aí? Esse mês você não vai estar contando as tuas derrotas. Esse mês você vai começar a contar vitórias. Esse mês nós estamos estabelecendo um divisor de águas, um marco na nossa vida. Saberão o que Deus está fazendo, verão o que Deus está fazendo na nossa vida. O título da mensagem de hoje se chama Se Você Disser. Vamos todos juntos no nome de Jesus, sim, para tornar mais dinâmicos. 1, 2, 3. Não está legal, vamos de novo. Pode melhorar. Pode melhorar. Pode melhorar. Oh! Se você disser. Marcos capítulo 11, versículo 22. E assim diz a palavra do Senhor.
ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. Tenham fé em quem? Porque em verdade lhes digo, ou seja, não é passivo de confronto, não é passivo de contestação, é uma máxima, é um axioma. Em verdade lhes digo que se alguém disser, se alguém falar, qual é a verdade? Se alguém, e esse alguém quem é? Você e eu. Se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite no nome de Jesus. Como você fica diante de um texto como esse? Como você reage diante de uma palavra liberada pelo próprio Cristo, em que Ele olha para você e diz: se você disser, em verdade lhes digo que se você disser, em verdade lhes digo que se você disser. Irmãos, é óbvio que todos nós passamos por situações em que nos vemos em meio a um ambiente de improbabilidades. Quem já viveu um ambiente de impossível? Eu imagino que todos nós, ou nós já vivemos ambientes de impossibilidades, ou nós estamos vivendo ambientes de improbabilidade. Todos nós já passamos por isso. E que a única saída diante desses momentos, em que a única saída para nós, diante dessas circunstâncias, é tão somente uma intervenção de Deus sobre nós. Eu imagino que muitos de nós já viveram essa realidade. Quantos de nós já esbarrou no monte? Ei, quantos de nós já esbarrou no monte? E esse monte tem nome. Esse monte pode ser problemas de relacionamento. Quantos de nós já esbarrou nesse monte, nesse limite? Esse monte tem nome. Quantos de nós já esbarrou em problemas financeiros? Esse monte tem nome. Quantos de nós já esbarrou em problemas que têm relação com enfermidades físicas? Quantos de nós já esbarrou em problemas que dizem respeito a enfermidades emocionais? E aí já entra depressão, angústia, síndrome do pânico, ansiedade, vontade de morrer. Quantos de nós já esbarrou nesses limites, nessas barreiras, nessas muralhas, nesses montes, e precisam de uma intervenção de Deus, que precisam de um milagre dos céus? Ai, pastor, eu não gosto de depender de milagres. Então, se você não gosta de depender de milagres, você não gosta de depender de Deus. Porque Deus não opera no natural, Deus só opera no sobrenatural. Ei, aquilo que é natural Ele deixa para que você faça. Ele só faz aquilo que é impossível. Ele só opera naquilo que não tem probabilidade. Ele só opera quando o homem não pode mais fazer. Uou! Você está aí? Meu Deus, a cada dia que passa eu estou ficando mais doido. Ora pela minha vida, está ficando pior. Estou ficando pior, Liane. O texto que nós acabamos de ler fala de alguém que, ao declarar, montes se levantam e montes se lançam nos mares. Aí nasce uma pergunta para todos nós nessa noite: quem é esse alguém? Você é esse alguém. O texto não fala que se o pastor disser, o texto não fala que se o profeta declarar, o texto não fala que se o rei declarar, o texto não fala que se o líder declarar. O texto fala: se alguém disser. Entenda algo no nome de Jesus nessa noite. A questão aqui não é quem está falando, a questão aqui agora é quem está ouvindo. Eu vou repetir: a questão agora não é mais quem fala, agora a questão é quem ouve. Irmão, essa palavra me fascina, essa palavra me encoraja, essa palavra me enche de fé, porque já houve um tempo, já houve uma época que não eram todos que poderiam declarar. Já houve uma época que não eram todos que poderiam dizer.
Já houve uma época que não eram todos que poderiam falar. Aí você se depara com um texto em que o próprio Jesus disse: se alguém disser. Irmão, já houve uma época em que alguém, para poder provocar a intervenção dos céus, olha para mim, já houve uma época em que alguém, para poder provocar um mover do céu sobre a terra, esse alguém precisava ter sido ungido por um profeta. Já houve uma época de que alguém, para poder evocar a intervenção dos céus, esse alguém precisava, por exemplo, ter sido visitado pelo próprio Deus, ou seus pais visitados por um anjo, ou esse alguém ter recebido um manto, ou esse alguém ter subido a montanha. Esse alguém precisava ser escolhido e separado. Aí Jesus vem e diz: não mais. Se alguém disser. Porque a partir de Jesus mudou. Não se trata mais agora do nome, não se trata mais agora da posição, e não se trata mais agora do título. Mudou, o indivíduo mudou. Se alguém disser: pastor, por que você está falando isso? Para que você não olhe para a palavra e pense que ela não está falando a teu respeito. A Bíblia não é sobre histórias que lemos. A Bíblia é sobre histórias que nós podemos viver. A Bíblia não é apenas a respeito de milagres que lemos. A Bíblia é a respeito de milagres que nós podemos desfrutar hoje. Se alguém declarar, se alguém disser. A minha única função nessa noite é enxertar fé no teu coração. Você não vai entrar no mês de agosto da mesma forma que você está terminando o mês de julho. Você vai entrar cheio de fé. Você vai entrar e vai dizer para os montes: sai que eu estou passando. Você vai dizer para as muralhas: sai que eu estou passando. Você vai dizer para os obstáculos: eu estou pulando. Você vai dizer para todo inimigo: vai ao chão. Você vai passar. Oh! Se alguém disser. E esse alguém, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Esse alguém pode ser até um ninguém. Aliás, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Tem gente que for brabo, tem gente que acha que é alguma coisa. Mas quando esse ninguém, olha para mim, e esse alguém fala com aquele que está nos céus, esse alguém, esse ninguém fica maior do que todos os gigantes. Esse alguém, esse ninguém começa a se mover no sobrenatural. Esse alguém, esse ninguém começa a experimentar do extraordinário. Quando esse alguém, esse ninguém fala com o Deus que está nos céus, o Deus que está nos céus intervém. Esse alguém, esse alguém. Escuta, esse alguém no Antigo Testamento, ele tinha nome. Esse alguém no Antigo Testamento, ele tinha título. Mas agora esse alguém no Novo Testamento, ele não tem mais nome e ele não tem mais título. Esse alguém só precisa ter intimidade. Não se trata mais de nomes e títulos e posições. Agora é sobre quem tem intimidade. Irmão, é óbvio que Deus usa a minha vida para curar, para ministrar, óbvio. Claro que Deus usa o pastor, mas Deus também usa esse irmãozinho que está do teu lado. Deus também usa essa irmãzinha que está do teu lado, para falar através da vida dele, para curar através da vida dele, para manifestar sinais através da vida deles, para manifestar maravilhas e prodígios através da vida dele. Da mesma forma que Deus fala com o pastor, Deus fala com você, porque Deus está à procura de alguém. Alguém. Oh! Acontece, irmão, que Deus só usa aquele que ousa. Eu vou repetir. Deus só usa aquele que ousa. Experimenta declarar. Experimenta manifestar. Experimenta proferir. Experimenta profetizar. Experimenta declarar aquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida no secreto. Experimenta. No nome de Jesus, essa noite uma chave tem que ser virada nessa igreja.
Uma chave tem que ser virada na nossa igreja. Uma chave tem que ser virada dentro de nós. No Antigo Testamento, olha para mim, porque nós estamos construindo um castelo, amém? Você está comigo? Nós estamos construindo bases sólidas, bem fundamentadas, porque depois nós vamos passar para um ato profético, um ato de resposta da parte de Deus. Mas para isso nós vamos construir com base na palavra. Nós vamos fundamentar na pedra angular que é Cristo, amém? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, o poder de Deus, a intervenção de Deus, ela se derramava, olha para mim, de forma esporádica, momentânea sobre algumas pessoas. No Antigo Testamento, o poder de Deus, a intervenção de Deus vinha sobre a figura do profeta, sobre a figura do rei, sobre a figura do sacerdote. O Espírito Santo derramar, a intervenção de Deus vinha sobre esses homens, cumpria com um propósito pré-estabelecido, determinado, e voltavam para o reino dos céus. A intervenção de Deus vinha, se derramava sobre essas pessoas específicas, por um tempo específico, e depois retornava. É por isso que quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vamos observar profetas parando o sol, Josué. É por isso que quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vamos verificar através da vida de profetas que oraram e a chuva parou, voltaram a orar e desceu água. No Antigo Testamento, de forma esporádica, específica, e sobre algumas pessoas. Nós vamos observar, olha para mim, olha para mim, olha para mim. No Antigo Testamento, Moisés levantando a vara e o mar se abrindo. Nós vamos observar que no Antigo Testamento a intervenção de Deus vinha de forma específica e sobre pessoas específicas. Acontece que Jesus vem e inaugura, olha para mim, uma nova realidade espiritual, em que o poder não flui mais daquele que tem posição, mas daquele que tem filiação. Eu vou repetir porque você não pegou. Jesus vem e inaugura uma nova realidade espiritual, em que o poder não flui mais daquele que está na plataforma, mas flui daquele que está no secreto, que está na intimidade, que está no relacionamento. Oh! Aleluia! Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4 vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos. Quem são todos? Todos. Quem são todos? Todos. Não tem mais nomes, não tem mais cargos. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está à procura daquele que tem fome. Eu repito, o poder de Deus está à procura daquele que tem sede. O poder de Deus está à procura de homens e mulheres famintos pela presença. Todos, 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 todos. E a palavra continua, reunidos, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Não encheu um quarto, não encheu uma sala, não encheu um cômodo, encheu toda a casa. Não encheu apenas um altar, mas encheu todo um salão. Ajuda a irmã, pelo amor de Deus. E encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, não tem nome, não tem ofício, não tem cargo, pronome indefinido a alguém, ninguém, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a fluir em outras línguas, a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No Antigo Testamento o Espírito Santo se derramava sobre o profeta. No Antigo Testamento o Espírito Santo se derramava sobre o rei. No Antigo Testamento o Espírito Santo se derramava sobre o sacerdote. Se derramava sobre essas pessoas de forma muito específica, para cumprir um propósito muito específico, por um tempo muito específico. É por isso que nós vamos ver, por exemplo, quando nós observamos a história do profeta Elias, você vai observar que enquanto o Espírito estava sobre ele, não estava sobre mais ninguém. Foi preciso ele ascender aos céus, para que o Espírito viesse e repousasse sobre Eliseu.
Você vai observar, por exemplo, na história de Saul e Davi, enquanto o Espírito de Deus estava sobre Saul, mas teve um determinado momento que o Espírito de Deus, a intervenção de Deus, não estava mais sobre Saul, agora estava sobre Davi. Saul tinha um cargo, Davi tinha a unção. Jesus vem e estabelece um novo tempo em que ele nos diz que não é se o rei disser, é se você disser. Jesus vem e estabelece um novo tempo em que ele diz, não é se o sacerdote disser, é se você disser. Jesus vem e estabelece um novo tempo em que ele diz agora, não é só quando o profeta dizer, é quando você disser. Alguém disser. Nós estamos construindo, nós estamos estabelecendo os fundamentos. Atos capítulo 2, versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí vamos lá, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e até mesmo sobre as servas e os servos derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizam sobre todos. Sobre todos. Ei, se alguém estiver em mim e as minhas palavras repousar sobre ele, pedirá o que quiser e lhe será feito. Alguém. Eu estou aqui para te encher de fé. Eu estou aqui, irmão, para sacudir a tua vida por dentro, pelo amor de Deus. Se você disser, entenda, a questão agora não é sobre quem está falando, a questão agora é sobre quem está ouvindo. Aí você pergunta, pastor, o que mudou? O que mudou é que no Novo Testamento não importa quem fala, importa quem ouve. Não é mais agora só o juiz que pode, não é mais agora só o sacerdote, não é mais agora o profeta, é sobre alguém que fala. Porque não se trata daquele que fala, se trata daquele a quem nós estamos direcionando a nossa oração. Sabe por quê? Porque aqui não tem poder, mas lá nos céus tem poder. Aqui não tem poder, mas ele tem poder. É por isso que não tem a ver com aquele que fala, tem a ver com aquele que responde, tem a ver com aquele que ouve. Porque o poder não está aqui, o poder está lá. O poder não está em mim, o poder está nele. Oh! O poder está nele. Não importa o lugar de onde você veio. Eu vim da Paraíba, vocês acabaram de ver Jesus, pelo amor de Deus. Não se trata da idade que você tem, o tempo de cristão que você tem, o curso que você fez. É sobre alguém que crê e não duvida no seu coração, crê de todo entendimento, crê com todas as suas forças, crê com todo o seu intelecto, crê com toda a sua vida, crê com toda a sua alma. É sobre esse alguém. Pastor, por que aquilo que eu peço não acontece? Eu acredito que muitos de vocês devam estar se fazendo essa pergunta. Pastor, por que as palavras que eu declaro, elas não se tornam uma realidade na nossa vida, na minha vida? Sabe por que não se tornam uma realidade na tua vida? Porque é necessário haver uma conjugação, é necessário haver concordância. O nosso pedido, escuta isso, crente. O nosso pedido, o nosso clamor precisa estar em concordância com os céus. Não é fé na fé, é fé em Deus. Quando Jesus fala sobre não duvidar, Ele está fazendo alusão justamente a não haver dentro de nós um espírito dobre, confusão, pensamentos que não estão alinhados, discordância, dúvidas. É por isso que Jesus vai fazer questão, se não duvidar, se crer, aquilo que pedir vai acontecer. A palavra do Senhor vai nos falar no livro de 1 João capítulo 5, no versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Olha para mim, pelo amor de Deus, nós estamos estabelecendo fundamentos para tudo aquilo que nós vamos viver a partir desse mês. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Uma outra versão vai dizer: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Existe uma outra versão que vai dizer: na presença dEle, temos confiança e liberdade para fazer os nossos pedidos de acordo com a sua vontade, na certeza de que Ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Irmãos, o que é que nós compreendemos? Olha para mim, que há uma vontade. Há uma vontade a mais para que eu possa, cadê meu Deus? Há uma vontade a mais para que eu possa formular o meu pedido de oração. A minha vontade precisa estar alinhada à vontade dos céus. A minha vontade precisa estar alinhada à vontade de Deus. Ai, pastor, eu estava ficando tão animado. Eu já estava ficando tão animado, pensando que era só chegar com uma lista de pedidos e declarar e vai tudo acontecer. Ei! Os céus não é um mercado em que você chega com uma lista de compras. Não é assim. A nossa vontade precisa estar de acordo com a vontade de Deus. A nossa vontade precisa estar em concordância com a vontade de Deus. A nossa vontade precisa ter o de acordo de Deus, o aceite de Deus. A nossa vontade precisa estar estabelecida na vertical, mas também a nossa vontade precisa estar de acordo na horizontal. Da mesma forma que a nossa vontade precisa estar de acordo com a vontade dos céus, a nossa vontade também precisa estar de acordo com a vontade das pessoas que estão ao nosso redor, alinhado com a vontade das pessoas que estão ao nosso redor. Tem muito crente fazendo macumba, gospel, fazendo pedido que não pode fazer. Eu não sei porque eu falei isso, meu Deus. Tem nada a ver. Tem a ver, tem a ver, tem a ver. Irmão, no nome de Jesus, para que eu possa usar dessa autoridade que Deus me dá, é necessário entender o que Ele quer. Nós precisamos buscar respostas para os nossos desafios em Deus, trazendo à existência a vontade de Deus. As tuas orações, eu já estou terminando, porque eu já estou vendo que você está nervoso. As tuas orações precisam passar pelo crivo dos céus. As tuas orações precisam passar pelas avaliações de Deus. Precisa haver concordância, precisa haver o de acordo, precisa haver o aceite de Deus. As nossas orações precisam estar alinhadas na vertical, mas na horizontal também. Ah, irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Sempre antes depois do período de adoração, no período de adoração, nós começamos dessa plataforma, orar pelos pedidos de oração, sim ou não? Sim? Aí nós chegamos aqui, aí começamos a orar pelos pedidos de oração. Aí tem um pedido de uma irmã que pede para que Deus a cure do câncer. Aí a gente fala para você: vamos orar por essa irmã, ela precisa de um milagre, ela precisa de uma intervenção de Deus. Vamos orar? Vamos nos reunir? Aí no nosso meio tem alguém que diz assim: eu não acredito que ela pode ser curada. Eu acho que não pode. Deixa eu fazer uma pergunta para você: atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. Atrapalha. Ambiente de discordância, ambiente de incredulidade. Irmão, quantas vezes eu já estive orando com pessoas, graças a Deus que não foi nessa igreja, mas eu já estive orando com pessoas, aí nós fazíamos um ciclo de oração e pegava na mão um do outro. Aí nós começávamos a guerrear, aí nós começávamos a orar. Aí o Espírito Santo nos revelava: ó, essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa é incrédula, ela não está acreditando. Quantas vezes eu fiz assim, ó, sai, aí pegava na mão da outra. Não, para trás de mim, Satanás. Aí começava a orar, o Espírito Santo dizia: ó, do lado esquerdo, esse aqui. Tem que haver concordância, irmão. Tem que haver anuência. Tem que haver unidade na oração. Não pode haver incredulidade, não pode haver ambientes de incredulidade. É melhor dois reunidos que concordam do que uma multidão reunida que discorda, dissoante, que destoa. Você lembra da filha de Jairo? Lembra nada? Você lembra da filha de Jairo? Jesus chega, aí ele fica sabendo que a menina morreu. Aí ele chega na casa dela. Aí ao chegar e saber que a menina estava morta, ele diz assim, ó: fica todo mundo lá de fora. Aí ele fecha a porta, pum! Aí só entra com ele os discípulos.
Aí ele entra com os discípulos, ele começa a orar. É claro, é claro que os pais queriam que aquela menina ressuscitasse, mas olha para mim, não se trata só de querer, é preciso crer. Quando Jesus ele fecha a porta e entra só com os discípulos, vocês vão atrapalhar, fica do lado de fora, vocês vão atrapalhar. Você lembra do filho da Sulamita? Que o profeta ele entra na casa dela. Aí a primeira coisa que ele faz, ele vai no quarto daquele rapaz, ele fecha a porta e deixa o povo do lado de fora. Fica do lado de fora, vocês vão atrapalhar. Aí ele vem, aí ele se deita sobre o corpo daquele cadáver, ele ora, aquele menino ressuscita, ele pega aquele menino nos braços e entrega nas mãos daquela mãe. Escuta algo no nome de Jesus, você precisa ouvir isso aqui. Tem hora que você não está pronto para participar do teu próprio milagre. Tem hora que você não está pronto para participar do teu próprio milagre. Fica do lado de fora. Porque não adianta só querer, tem que crer. Tem que crer, não é só querer. Todo mundo quer, mas tem que crer. Tem que ter fé em Deus. Tem que se mover no sobrenatural. Tem que buscar viver o extraordinário de Deus. Irmão, quando nós conseguimos reunir em nós esses dois níveis, querer e crer, nós unimos céus e terra, nós unimos os dois níveis, e quando nós unimos os dois reinos, milagres acontecem. E o que eu declaro nessa noite é que esses dois reinos estão reunidos, esses dois reinos estão aliados, e nessa noite nós vamos viver milagre, nessa noite nós vamos viver um romper. No nome de Jesus, aquilo que está travado na nossa vida vai destravar essa noite. Aquilo que está amarrado na nossa vida vai desamarrar essa noite. As causas impossíveis, nós vamos ver elas se tornando uma realidade dentro dos nossos olhos. Nós estamos em um ambiente de concordância, amém? Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Em verdade vos digo que tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Deus está nesse lugar. Nós estamos ligando realidades poderosas nessa noite, nesse domingo de oração, nesse domingo de intervenção. Nós estamos alinhando dois reinos, e dois reinos alinhados, irmão, há uma explosão da glória, há uma explosão da graça, há uma explosão do favor, há uma explosão da misericórdia. Quando céus e terra se encontram, milagres acontecem, milagres acontecem. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus, eu já estou terminando, tá bem? Mateus capítulo 13, que Jesus ele chega na sua terra natal, ele chega a Nazaré e diz a palavra, olha para mim, irmão, o que nós estamos pregando nessa noite é muito sério. Ele chega na sua terra natal e diz a palavra que o Filho de Deus não pôde realizar muitos milagres naquele lugar. Eu estou falando de Deus, eu não estou falando de alguém ou de ninguém. Eu estou falando de Deus, o próprio Deus. Ele não pôde, não é que ele não quisesse, ele queria, mas ele foi impedido, ele não pôde realizar muitos milagres em Nazaré. Sabe por quê? Porque havia um ambiente de incredulidade, havia um ambiente de discordância. A igreja não estava unida em oração, a igreja não estava unida na intercessão, a igreja não estava acreditando. Todo um ambiente de incredulidade é que nem uma âncora que nos puxa para baixo e nos torna estranhos, alheios e ausentes e distantes do poder de Deus. Tem que ter fé, tem que querer, mas também tem que crer. Escreve o que eu vou te falar agora no nome de Jesus, escreve aí. A força não está na oração de um líder, porque é justamente isso que nós estamos quebrando nessa noite. A força está na concordância de uma igreja. Aleluia. Obrigado. Aplaude bem forte o nome do Senhor.
Não é o líder, é a igreja. Não é o líder, é a noiva. Você lembra no tempo do profeta Elias? Teve um período, numa época desse profeta, em que não chovia sobre a terra. Havia escassez sobre a terra. Aí o profeta vem e diz: olha para mim, porque isso é uma chave para a tua vida. Isso é uma chave para as respostas. Isso é uma chave para as tuas orações. O profeta olha para o povo, o profeta olha para a igreja e diz: sabe por quê? Sabe por que vocês estão passando tudo isso que vocês estão passando? Porque o altar está dividido. Vocês estão adorando ao Deus de Israel, mas também estão adorando a Baal. Aí o profeta diz: vamos organizar o altar? Vamos converter o altar? Vamos estabelecer o altar para que a chuva possa cair, para que o fogo possa descer? Eu não sei para quem eu estou falando nessa noite. Ei, Deus me pede para te dizer: organiza o altar. Não fica entre dois senhores. Não levanta o altar para dois senhores. Não fica confuso, não fica cheio de dúvida. Sabe o que Deus está me dizendo agora de forma muito clara para alguém nessa igreja? Ei, para de adorar um outro Deus que não seja o Deus de Israel. Eu não sei qual é o Deus que você está adorando, mas enquanto você não organizar o altar, a chuva não cai. Você está aí? Nós precisamos organizar o altar para que o fogo de Deus, e não um fogo estranho, porque às vezes a gente pode confundir, achando que é o fogo de Deus que está caindo no nosso altar, mas não é. É fogo estranho. É um fogo que não tem a ver com propósito, tem a ver com proposta, tem a ver com mentira, tem a ver com engano. Organiza o altar, estabelece o altar, para que o fogo de Deus venha sobre a tua vida, venha sobre a tua casa, venha sobre a tua família, venha sobre a tua empresa, venha sobre os teus negócios, venha sobre a tua saúde. Organiza o altar. Eu já estou concluindo, amém? O texto que nós acabamos de ler estabelece uma ordem. Lembrando que nós estamos colocando fundamentos. E ele diz que é necessário que tenhamos fé em Deus. Então agora que você vai estar fazendo os teus pedidos de oração, ei irmão, enquanto eu estou falando, vai fazendo o teu pedido. Porque nós estamos diante de um ambiente de milagres. Você não tem noção, existem intercessores rodeando essa igreja, orando. Pessoas que estão clamando nessa hora, dizendo: Deus vem, Deus faz, Deus te revela, Deus intervém. Não esquece, faz o teu pedido. Mas a orientação do nosso Cristo, a orientação do nosso Senhor é: tenham fé, mas não é fé em qualquer um, tenham fé em Deus. Aí o texto continua: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém, esse alguém é uma pessoa, e essa pessoa não precisa ter cargo, essa pessoa não precisa ter função, essa pessoa não precisa ter ofício, essa pessoa não precisa ser a quarta pessoa da Trindade. Essa pessoa só precisa ter intimidade. Essa pessoa só precisa ter relacionamento. Quem que está aqui? Quem está entendendo o que eu estou tentando pregar? Pelo amor de Deus. Terceiro, tem que ter fé em Deus. Tem que ser alguém, não tem que se preocupar com cargos, funções e ofícios. E a palavra vai falar que nós precisamos dizer. Esse alguém precisa declarar. Esse alguém precisa proferir. Esse alguém precisa falar. Ei, deixa eu dizer algo para você, crente. Jesus conhece as tuas necessidades, Deus conhece as tuas necessidades, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir da tua boca o teu pedido. Ele quer ouvir do teu coração a tua necessidade. Você está aí? Quarto, a palavra continua dizendo que nós precisamos pedir a Deus, não se preocuparmos com funções, cargos e ofícios. A palavra fala que nós devemos declarar, nós devemos dizer. E quarto, não duvidar. Não pode haver dúvida, mas tem que crer, e crer com o coração, porque dúvida é oposta à fé. Onde há dúvidas não há o operar de Deus. Onde há dúvidas não há intervenção dos céus. Onde há dúvidas o céu não desce, o céu não baixa, o céu não se abre. Onde há dúvida Deus não pode agir. Por último, assim será com ele, pois tudo que ele pedir em oração crendo,
que já recebeu, assim será. Irmão, nós temos um comando da parte de Deus. Nós temos um encorajamento da parte de Deus. Ele nos chama para esse lugar em que nós podemos dizer. Ele nos chama para esse lugar em que nós podemos pedir. Ele nos chama para esse lugar em que nós podemos clamar. Aliás, a sua palavra vai dizer: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abre-se-lhe-á, pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abre-se-lhe-á. Deus nos chama para esse lugar. Deus nos convoca para esse lugar. Deus nos dá uma voz de comando. Deus te fala para pedir. Deus te chama para declarar. Você está aí? Existem situações na nossa vida que estão travadas. Existem situações na nossa vida que estão presas. Existem situações na nossa vida que são semelhantes a uma terra seca, que não tem fruto, que é infrutífero, que é estéril. Existem enfermidades na nossa alma que nós carregamos por tanto tempo. Eu já estou na igreja há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, e eu carrego essa culpa, eu carrego essa amargura, eu carrego esse ressentimento, e eu carrego esse... Está na hora de cair tudo por terra. Está na hora de nós lançarmos fora. No nome de Jesus, no nome de Jesus. É dia de nós lançarmos fora. É dia de nós dizermos para esse monte: se levanta e se lança no mar. É dia de nós colocarmos as causas impossíveis diante do Senhor e vermos uma reviravolta. É dia de nós colocarmos diante do Senhor essa batalha e ver essa batalha sendo vencida pelos céus. É dia de nós colocarmos diante do Senhor essa garra e ver o Senhor, aquele que é forte, aquele que é valente, vir sobre nós. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso DNA. Isso é o que nós carregamos da parte de Deus. Eu declaro que Deus vai entrar na tua causa esse mês. Eu declaro que Deus vai te dar uma saída esse mês. Eu declaro que Deus vai fazer um milagre esse mês. Eu declaro que Deus vai salvar o teu filho esse mês. Eu declaro que Deus vai restaurar o teu casamento esse mês. Eu declaro que Deus vai abrir aquela porta de emprego esse mês. Eu declaro, se você disser, se nós unirmos aqui na terra, vai estar ligado nos céus. Se nós desligarmos aqui na terra, vai estar desligado nos céus. É tempo de dizer para esse monte: sai! É tempo de dizer para essa muralha: sai! Porque eu vou passar. E eu não estou só, eu estou com meu Deus, eu estou com meu Senhor. Sai da frente, porque eu não estou mais só. Porque eu não estou mais só, eu vou passar. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Luz na escuridão. É um lugar sobre Jesus.